Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 1, item 7, progressão dos espíritos, a partir da pergunta 114. Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 1, item 7, progressão dos espíritos a partir da pergunta 114. Vamos lá, gente? Progressão dos espíritos. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? Então, nós, enquanto espíritos, nós somos bons ou maus por natureza? Nós somos nós mesmos que vamos procurar, né, nos melhorar? Então, veja bem, né? Olha lá a resposta, para que nós possamos, então, comentar. Os espíritos mesmos se melhoram, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma superior. Sai da inferioridade para uma dimensão positiva. Então, nós somos maus ou bons? Nós vamos entender mais adiante, né? Nós sabemos que nós somos criados simples e ignorantes. Mas a nossa caminhada é nós mesmos que vamos o quê? Nos melhorar, né? A nossa melhora moral depende de nós e não do outro. Por isso que a caminhada ela é única, por isso que a minha caminhada é minha, o que eu aprendo é meu, o que eu preciso reparar sou eu, as consequências boas, ruins, elas estão comigo. E eu vou me melhorando. A partir do momento que eu evoluo, vou dando um passo, né, à frente, vou evoluindo, eu saio cada vez mais das dimensões inferiores. Quando a gente fala em dimensões inferiores, nós podemos entender não só o umbral como dimensões superiores, mas a Terra também é uma dimensão inferior, né? Haja vista que aqui ainda é mundo de expiação e provas, e nós que estamos por aqui ainda passamos muitas coisas, aprendemos muito através da dor, e teria que ser o contrário. Nos mundos mais felizes, nas dimensões mais felizes, o aprendizado ele sempre vem pelo amor, né? Então, à medida que a gente vai evoluindo, vai entendendo a nossa conduta, vai modificando a nossa caminhada, nós vamos então nos melhorando e cada vez mais atingindo dimensões positivas que são cada vez mais longe, né, das negativas. Pergunta 115. Uns espíritos foram criados bons e outros maus? Resposta. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de as esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele. A felicidade eterna e sem perturbações, eles encontrarão nessa perfeição. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhe impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Outros não conseguem sofrê-las sem lamentação, e assim permanecem por sua culpa distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Então, foi criado espíritos bons e maus? Não, nós somos criados todos iguais, simples e ignorantes. E nós fomos nos desenvolvendo, fomos saindo de um estado e atingindo outro estado, até chegar nessa que nós estamos, né? Nesse estágio hominal que nós não, nos encontramos no momento, né? Corpo físico e corpo espiritual em formato de ser humano. Então, nós desenvolvemos para poder chegar até aqui. Um certo ponto, o que aconteceu? Nós fomos contraindo para a gente algumas dívidas, né? Aquilo que a gente, da maneira que a gente precisava caminhar, nós não caminhamos, né? Nós não aceitamos as missões que nos foi dada.
e fomos passando por pontos que tiveram consequências negativas. E essas consequências negativas nós precisamos reparar, né? Então, Deus não criou lá na mônada, lá naquele princípio inteligente, não criou um bom e um ruim. Somos nós mesmos que fomos nos moldando, nos desenvolvendo e indo por condutas adversas àquela que Jesus e Deus esperavam da gente, né? Então, nós temos muito o que crescer. Então, nós somos criados simples e ignorantes, né? E ele fala que essa questão de simples e ignorante é sem conhecimento nenhum. A gente não sabia o que era bom ou o que era ruim. A gente que em algum ponto da nossa existência é que foi desenvolvendo e tendendo, inclinando para determinados lados, né? Pergunta 115A. Segundo isto, os espíritos na sua origem se assemelham a crianças, ignorantes e sem experiências, mas adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhe faltam ao percorrer as diferentes fases da vida. Então, ele está perguntando o seguinte: olha, segundo isto, então os espíritos na sua origem são como crianças, ignorantes e sem experiências, e que vai adquirindo pouco a pouco conhecimento, né, em cada fase diferente da vida. E os espíritos respondem: sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Seu menor ou maior aproveitamento depende da sua docilidade. Mas a vida do homem tem fim, enquanto a dos espíritos se estende ao infinito. Então, o que ele está dizendo aqui? Pode até ser, pode até essa comparação é até justa, né? De dizer que o espírito, na sua origem, ela é ignorante como criança, que ainda não tem noção do que é certo, do que é errado, do que pode ou não pode fazer, né? Ela vai se educando, os pais vão ajudando, ela vai então se desenvolvendo. Então ele fala: olha, os espíritos lá na sua origem, quando inicia tudo, pode sim ser comparado, né, ter essa comparação como criança. Só que o que acontece? A vida do homem tem fim, enquanto o espírito se estende ao infinito. Ou seja, o espírito pode estar estagnado em um determinado ponto, pode carregar com ele um primitivismo que vem lá de longe, reencarna, passa pela fase de criança, adolescência, adulto, envelhece, desencarna e não desenvolveu uma certa aptidão que poderia ter desenvolvido? Pode. A criança ainda desenvolve, né? Mas o homem pode ficar estagnado. E aí ele vai continuar, né? Então ele está dizendo o seguinte: essa comparação pode ser feita, mas a vida do homem, nós, enquanto encarnados, o corpo físico tem fim, o espírito continua, né? Então, às vezes, o tempo que uma criança gasta para poder desenvolver certas coisas ou aprender, aquele conhecimento moral a que um determinado espírito precise, pode ser que demore muito mais do que uma etapa de evolução como a criança. Mas é uma comparação justa, pode ser feita assim. Aquele espírito lá bem primitivo, né? Bem lá na sua origem, não sabe muito bem, né, o caminho que precisa seguir. Ele precisa ser direcionado o tempo todo. Pergunta 116. Há espíritos que ficarão perpetuamente nas classes inferiores? Há espíritos que vão ficar para sempre nas zonas umbralinas, ou na Terra, ou em regiões densas e pesadas, ou em planetas mais densos e mais pesados, nos mundos primitivos que não seja somente a Terra? Olha a resposta: não, todos se tornarão perfeitos. Eles mudam, embora devagar, porque, como já dissemos, uma vez um Pai justo e misericordioso não pode banir eternamente os seus filhos. Querias que Deus, tão grande, tão justo e tão bom, fosse pior que vós mesmos? Então, ou seja, determinadas situações e condições, elas são temporárias. E aqui, falando mais precisamente das zonas inferiores, todos que ali se encontram estão ali temporariamente. O grande, a grande celeuma é o seguinte:
Se vai ficar ali 100, 10, 20 ou 30 anos, nós não sabemos. Mas nós sabemos que uma hora eles vão sair dali, né? Uma hora eles vão ter a oportunidade, ainda que talvez nem as peçam essa oportunidade, né? A gente faz um estudo de determinados livros e vê aí que existem espíritos que estão nas zonas umbralinas 100, 200, 300 anos, né? Até hoje, em todas as minhas leituras, o mais antigo de umbral que eu já vi foi 300 anos. Mas ele logo recebeu um recado por um espírito que passava por lá em missão de socorro, e falava para ele o seguinte: olha, ele vinha, né, junto com um bando de outros espíritos, ele comandava aqueles espíritos, ele era uma espécie de chefe, né? Muito tempo no umbral já tinha aprendido muita coisa. E esse espírito fala para ele: olha, eu estou parado aqui te esperando porque eu vim te dar um recado. Está chegando o momento da sua reencarnação. E ele se assusta com aquilo, né? Não pedi reencarnação nenhuma. Tem 300 anos que eu estou aqui. Ele falou: mas eu só estou te avisando, porque você já está sentindo em você mesmo que as suas forças de comando aqui, elas estão diminuindo. Você já não é mais o mesmo que você era antes. E isso é porque o seu retorno já está sendo providenciado. Tem 300 anos que você está aqui. Ainda que você não peça, a oportunidade de retornar chegou, né? E conta para ele exatamente o que ele vai precisar reparar. E aí nós vemos um exemplo de quê? De uma reencarnação compulsória, né? Ele não consegue traçar por si só, nem ajudar a traçar aquele mapinha que nós vimos lá em Missionários da Luz, no setor de reencarnação. Ele não consegue, mas tem outros trabalhando, fazendo por ele, né? Ele vai voltar para a Terra e assim espera que numa encarnação difícil, né? Ele possa superar, ele possa aprender e quem sabe quando retornar ele tiver tido um aprendizado que possa fazer com que ele permaneça agora numa região positiva, diferente daquela de umbral, né? Então, todos que ali estão transitoriamente, assim como nós estamos aqui na Terra por um período transitório. Ninguém vai ficar aqui ad eterno. Pergunta 117. Depende dos espíritos apressar o seu avanço para a perfeição? Certamente, eles chegam mais ou menos rapidamente segundo o seu desejo e a sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa que uma rebelde? Então, ele está dizendo o seguinte: olha, da mesma forma que lá na pergunta de 114, ele perguntou se a gente mesmo é que nos melhora, né? Os espíritos são os espíritos por si só que trabalham para a sua melhora, para melhorar-se, né? Ou seja, para poder crescer espiritualmente, moralmente, enquanto indivíduo, e da mesma forma que na 117, né? Depende de nós apressar ou estagnar, andar lentamente. Né? Se eu tenho discernimento de como funciona, se eu sei o caminho aonde eu preciso andar, então eu caminho por ele, porque eu vou chegar mais depressa, né? Em relação àqueles que estão sentados, estão estagnados, estão sem rumo, estão ali pesarosos, estão parados, não querem caminhar, ou então estão caminhando muito lentamente. A gente sabe que cada um tem seu tempo, né? Mas se eu tenho esse discernimento, eu o faço, porque eu vou passar mais rápido, meus sofrimentos vão ser menores e eu vou chegar aonde eu preciso chegar mais rápido. Não tenho por que eu ficar ali toda a vida, né? Remoendo uma situação só. Eu caminho, eu ando. Ainda que a passos lentos, eu não posso ficar estagnado o tempo todo. A gente senta e descansa, mas precisamos levantar e continuar a nossa caminhada. E com discernimento, nós vamos ainda mais longe, né? Então, depende de nós apressarmos o nosso avanço, né? Hoje em dia, o desinteresse está muito, né? Nós estamos muito evoluídos tecnologicamente,
como sociedade também, talvez, mas em níveis morais nós estamos com a moral muito baixa, né? Aquilo que nós viemos buscar não é todos que estão preocupados com isso, né? Estão preocupados com a questão da matéria, estão preocupados com o mundo físico. Temos que preocupar com o mundo físico, mas o mundo espiritual, a nossa moral precisa caminhar paralelamente, porque é ela que nós iremos buscar. E quando nós fecharmos os nossos olhos do corpo físico, como é que vai ser? Né? Os espíritos podem degenerar? Não. À medida que avançam, compreendem o que os afasta da perfeição. Quando o espírito conclui uma prova, adquiriu conhecimento e não mais o perde. Pode permanecer estacionário, mas não retrogradar. Então, a gente não retroage. O que eu aprendo hoje é meu, eu vou carregar comigo pela eternidade, né? Eu posso estacionar. A partir daqui eu não aprendi mais nada. O tempo daqui para diante, eu não fiz com que o tempo fosse produtivo. Mas o pouco que eu consegui que produtivo fosse, eu levo comigo, ele é meu, né? O desenvolvimento que nós todos sabemos sobre o mundo espiritual, nós vamos levar conosco. Nós vamos levando nossas sensações, nós vamos levando nossos desejos, nós vamos levando coisas boas e coisas ruins, né? Me foi perguntado essa semana, Ana, quando a gente desencarna, aquele desejo que a gente tinha de conhecer um lugar, a gente leva esse desejo com a gente? Leva, a gente vai levando tudo, né? Sentimentos bons, sentimentos ruins, os nossos desejos, os nossos amores, os nossos aprendizados. Essa é a nossa bagagem, né? Então, nós vamos levando conosco. E é perfeitamente possível que, em espírito, eu vá até um lugar que eu queria ir antes e que eu não tinha condições. Pode, perfeitamente. Ainda que em espírito, lógico, a experiência será diferente, né? Talvez eu gostaria de estar aqui como uma pessoa, talvez eu gostaria de estar aqui na carne, para poder aproveitar de uma outra forma, mas é perfeitamente possível, né? Conhecermos, sim, lugares depois aí de desencarnados. Pergunta 119. Deus pode livrar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem? Então, Deus nos livra daquilo que a gente precisa, das oportunidades, né? Para a gente chegar lá à primeira ordem. Se eles tivessem sido criados perfeitos, não teria merecimento para gozar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? De outro lado, a desigualdade existente entre eles é necessária à sua personalidade, e a missão que lhes cabe nos diferentes graus está nos desígnios da providência, com vistas à harmonia do universo. Então, o que nós precisamos aprender, o que está no nosso caminho, o que foi traçado muitas das vezes com a nossa ajuda e, na grande maioria, com o nosso desenvolvimento do nosso mapa, até mesmo sozinhos, né? Somente ali sendo coordenados, porque tem quem traça o mapa para aquele que não tem condição ainda de traçar, tem aqueles que ajudam a traçar o seu mapa e tem aqueles que conseguem fazer a grande maioria e está, de uma certa forma, só sendo coordenado de longe, né? Então, o que nós precisamos passar, nós vamos passar, né? A missão que nos cabe. Então, Deus, ele não vai nos livrar de certas provas, né? Porque nós precisamos dela para o nosso desenvolvimento. Se tira da gente essa oportunidade de crescimento, nós vamos ficar lá na frente simples e ignorante, como crianças sem entender, né? Sendo conduzidos ad eterno. Nós precisamos caminhar sozinho, caminhar com os nossos próprios pés, né? E sermos responsáveis aí pelas consequências dos nossos atos. Pergunta 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Não, pela fieira do mal, mas não pela fieira do mal, mas pelo da ignorância, né? Não quer dizer que eu preciso ser mal um dia para poder chegar até o bem. Indica que eu fui criado simples e ignorante, sem conhecimento, e eu posso ir desenvolvendo e ser bom,
né? Eu não preciso ser mau, ser perverso. Então, isso vai depender muito de quê? De espírito para espírito, vai depender do uso do livre-arbítrio de cada um. Mas nós não precisamos, né? Nós não passamos aí pela fieira do mal, nós passamos por uma fase de sem conhecimento, de ignorância, né? Não é porque eu não sei nada da vida espiritual que eu vou sair fazendo o diabo a quatro, né? Porque tem gente que tem os temores, né? Ah, eu não vou fazer por conta disso. Ou então eu faço e não estou nem aí. Não, é questão de conduta, né? Você quer, deseja caminhar no caminho do bem? Então escolha, faça bom uso do seu livre-arbítrio, né? Não precisa, eu não preciso ir por determinados caminhos para poder adquirir um outro completamente diferente, né? É igual quando a gente vai resolver um problema. Eu não preciso resolver o problema de uma forma violenta. A gente tem outras formas de resolver o problema, né? E não são formas equivocadas que eles vão resolver. Então, existem formas de resolver problemas, assim como aqui, né? Eu não preciso ser mal para poder resolver determinadas coisas. Talvez somos sem conhecimento, estamos sem sabedoria, mas vamos procurar fazê-lo da melhor maneira. 121. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Olha a pergunta, olha a resposta. Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou simples e ignorantes, ou seja, tão aptos para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornam por sua vontade. Ou seja, se tornam por mau uso do livre-arbítrio. Então, que nós possamos utilizar esse livre-arbítrio da melhor maneira possível, né? Quando a gente se vê diante das adversidades, a gente fazer a pergunta: isso me aproxima ou me afasta de Jesus? O que que Jesus espera de mim? Qual a melhor maneira que eu posso fazer isso agora? Posso aqui utilizar da empatia? Deixa eu fazer para o outro. Deixa eu ver a situação do outro e ver que o que eu estou fazendo, será que eu gostaria que fizesse a mim? Né? E aí a gente vai traçando a melhor conduta, o melhor caminho. Pergunta 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm a consciência de si mesmo, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um lado que para o outro? Então, olha lá. Se o espírito na origem não tem conhecimento, como é que ele vai fazer o uso do livre-arbítrio? Né? Como é que ele vai ir para um lado mal ou um lado ruim? Ele está perguntando, é uma tendência que o leva para um lado ou para o outro? Olha o que os espíritos respondem. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito. A causa não está nele, mas no exterior, nas influências a que ele cede em virtude de sua espontânea vontade. Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação e outros a resistiram. Então, veja bem, né? Eu sou, vamos supor, sou um espírito simples e ignorante. Mas o meio em que eu estou, eu vou ceder para um lado ou vou ceder para o outro? Isso é que vai dizer se eu me torno um espírito mau ou um espírito ruim, né? Então, olha o que ele fala, né? Não haveria liberdade se a escolha fosse não se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito. Né? Então, as coisas nos acontecem, vêm até nós, porque de uma certa forma nós deixamos a porta aberta para que aquilo acontecesse. Né? E aproveitando aqui para poder explicar também, veja bem, essa questão dos caminhos, né? De onde eu ando, onde eu escolho andar. Então, veja bem, um indivíduo está entregue ao álcool e ao cigarro. Não era assim. Nunca deu indícios disso. De repente, começa a andar por aquele caminho. Então, o que que aconteceu? Em algum momento, ele deixou a porta aberta, né? É o que aqui fala de a causa.
né? A causa não está nele, mas no exterior, nas influências a que ele cede. Então, ele cedeu a determinados pontos. Está vindo de fora, mas ele está cedendo. Se ele cede, é porque ele deixou a porta aberta, né? E determinadas pessoas que estão sobre o uso do álcool e do cigarro estão sob influências negativas, na grande maioria das vezes, né? Pelo livre-arbítrio, pelo mau uso do livre-arbítrio, ele adentrou por um caminho que ele não precisava adentrar. Como que a gente trata isso espiritualmente falando? A gente precisa tratar na causa. A gente precisa fazer com que aquilo que está gerando seja afastado. Tem pessoas que gostam de tomar uma cerveja, pouca coisa, tomar um vinho. Mas tem pessoas que não podem fazer uso da bebida. Por quê? Porque quando começa a fazer o uso dessa bebida, ele não sabe tomar de uma forma regrada, tem que tomar demais. E cada vez quer tomar mais, quer tomar mais, cada vez quer usar mais o cigarro, quer usar mais a bebida, aquela confusão, né? Então, o cigarro não deve nem iniciar, porque a gente sabe o mal que faz para o corpo físico. O álcool, da mesma forma. Mas tem pessoas que não têm controle daquilo. E aí vai sofrer influência? É lógico. Aí a espiritualidade amiga trabalha e afasta aqueles que estão ali influenciando. Tratou a causa? Não. A causa continua da mesma forma. O que vai acontecer? Os primeiros vão ficar afastados, mas vão chegar outros, porque ele está cheio. Está cheio de espírito que gosta de beber, está cheio de espírito que gosta de fumar. E cada vez o caminho que aquela pessoa adentra, cada vez vai ficando um pouco pior, vai se afundando um pouco mais, né? Porque de repente está ali 4, 5 espíritos tomando da mesma cerveja. Eles bebem a cerveja materialmente falando, não. Eles utilizam daquela sensação de prazer, né? Sugam aquela sensação de prazer que a pessoa sente no álcool, que sente ali no cigarro. E aí, daqui a pouco, se tomava duas não vai ser mais suficiente. Porque não é só ele que está bebendo ali, tem 4, 5. Aí bebem junto com ele. Daqui a pouco tá bebendo 10, daqui a pouco tá bebendo 12, aí tá chegando mais espírito, aí tá bebendo uma caixa, aí tá ficando o dia todo alcoolizado, né? Bebe até o corpo não aguentar mais, aí cai, aí ali fica, aí de repente melhora de novo, começa a beber de novo. E precisa tratar na causa. E isso não é só na questão dos vícios, sabe? Isso também é na questão de quê? De muitas outras coisas da vida. Por isso que nós precisamos estar vigilantes sempre. Vigiar e orar, né? Não é porque vai desencarnar, não. É vigiar e orar, porque você não sabe da hora que você cai. Você não sabe da hora que você adentra um caminho que você não precisa adentrar. Que você encontra ou que esteja em companhia de quem você não precisa estar, ainda que os seus olhos físicos não estejam percebendo. Mas se eu tenho discernimento quanto a isso, eu evito o máximo que eu posso, né? Eu preciso ter controle de determinadas coisas. Então, é essa a questão, é o uso do livre-arbítrio, né? É a causa, é a porta aberta. E muitos não aceitam, sabe, gente, a gente falar. Essa é a verdade, né? É, médiums. Médiums é o quê? São muito tentados. Eu ouvi o Divaldo Franco dar uma entrevista dizendo o seguinte, que ele foi fazer uma Divaldo, hein? Que já está, como se diz, mais calejado, né? Foi dar uma palestra e veio alguns irmãos nossos, mas que estão em dimensões inferiores, com energias mais pesadas, veio para influenciar negativamente naquela palestra, ou seja, para que ele não fizesse. E conseguiram influenciá-lo de uma tal forma que estava passando mal, o corpo físico passando mal. Aí depois eu vou ver se eu acho e vou mandar para vocês.
E aí, o que que acontece, né? Ele falou, acho que eu não vou conseguir fazer. Só que os mentores falaram, não, mantenha-se em oração, porque nós também estamos aqui trabalhando. E não era um ou dois espíritos, era uma falange de espíritos, né? Era muitos espíritos que estavam ali interessados o quê? Que a palavra não se propague. Só, não é que a gente vai deixar de ser tentado, é o que a gente faz disso, né? Então, uma pessoa que é médium sabe que é tentado, sabe as coisas que acontecem, né? Todos nós, em algum ponto da vida, independente de médium ou não, vamos sentir determinadas coisas nos acontecendo. A gente precisa ter discernimento. A gente precisa o quê? Estar de pé, orar, vigiar, procurar um lugar onde eu possa canalizar essas energias, né? Estar ali firme em discernimento e não me entregar. Porque se a gente não lidar na causa, não vai adiantar, sabe? Não vai adiantar. Então, o que que o Divaldo precisou fazer? Ficar em oração, ficar em vigília para ir com a ajuda dos irmãos espirituais, com a ajuda das preces, e mudando o seu estado vibratório, né? Que estava sofrendo influência de muitos ali. Então, a gente precisa ter esse discernimento. E muitas das vezes, quando a gente fala isso para as pessoas, não, mas eu estou sendo atacado, eu não sou, mas a causa precisa ser tratada, né? Se eu tenho uma infecção, vamos supor que eu tenho né, eu estou com uma infecção na garganta. Aí eu vou tomar dipirona para tirar um pouco da dor, que minha garganta está doendo. Mas eu tratei da causa? Não tratei da causa. Não vai adiantar inúmeros espíritos amigos, não vai adiantar inúmeros mentores estar ali trabalhando em prol, porque a causa não está sendo tratada. Então, se eu tenho discernimento sobre isso, né, por mais difícil que seja, que a gente sabe que não é fácil, mas a gente precisa estar em oração. E isso, gente, não é só com os médios, não, eu estendo a todos vocês. Comecem diante das adversidades, dos problemas da vida, né? Tem gente que xinga, não sei o quê, esbraveja, né? Às vezes a gente até xinga também, né? Que a gente sai do equilíbrio da gente. Mas experimentem voltar para o equilíbrio. Experimenta voltar a sua mente a Deus, respirar mais fundo, sentir o corpo, né? Fazer uma prece, sentir que não está sozinho. É um caminho bem diferente do que muitos tomariam. Nós não somos semelhante atraindo semelhante? Nós não vamos para o lugar que somos afins e não está conosco aqueles que são afins a nós? Então, nós precisamos vigiar a nossa conduta. Se eu sei que eu vou ser tentado, que determinada situação me passe, eu preciso ter discernimento. Olha, está me acontecendo isso. Eu não sou dessa forma. Então, eu vou entrar em oração para que, se eu esteja sofrendo, se eu estou sofrendo alguma influência espiritual, alguma influência negativa que está me atrapalhando, eu me mantenho em prece, porque eu sei que prece nenhuma fica sem resposta, eu sei que eu não estou sozinho, eu sei que ainda que não venha a resposta que eu preciso estar positivamente vibrando, porque senão não adianta, né? Não adianta. Ah, pede o Roberto para vir cá e para fazer isso para mim. Vamos na causa. Vamos na causa. Porque senão nós vamos ser um ponto vulnerável sempre. Eu fecho a porta ou eu deixo a porta aberta? Em qual situação que é mais fácil adentrar? Na porta aberta. Se a porta está aberta, eu preciso mudar na causa, eu preciso ir lá e fechar aquela porta. E aonde eu fecho aquela porta? Indo lá naquele ponto onde eu acho que em mim não está bom. As mudanças de humor, muito comum de acontecer, mas a gente precisa pensar, opa, eu não sou assim, eu me conheço. Por que dessa influência? Por que eu agi dessa forma? Então eu vou fazer uma prece, vou pensar em Jesus, vou elevar minha vibração, porque se for algo espiritual negativo, ele vai afastar.
Quem é negativo gosta de positivo? Não, ué. Eu não estou semelhante a ele mais. Eu não estou em grau de afinidade com ele mais. O que que interessa em mim para ele? Nada. Ele vai embora. Eu afasto as causas, né? E é isso que a gente precisa entender, na grande maioria das vezes. Pergunta 122A. De onde vem? Achei que eu estava perdida, mas não estou não, né? De onde vêm as influências que se exercem sobre ele? Dos espíritos imperfeitos, que procuram envolvê-los e dominá-los, e que ficam felizes de o fazer sucumbir. Foi o que se quis representar na figura de Satanás. Ah, Satanás existe? Não, são os nossos irmãos imperfeitos, inferiores, que está ali influenciando o tempo todo, que tem prazer em trabalhar para o mal, que ainda não aprenderam, mas que vão aprender, porque esse estado também é transitório. E eles ficam felizes, né? Quando a gente se perde. Então, nós precisamos afastar a causa, vibrarmos positivamente. 122B. Esta influência só se exerce sobre o espírito na sua origem? Então, essa influência negativa é só naquele espírito lá que está simples e ignorante? Olha lá. Segue-o na vida de espírito até que ele tenha de tal maneira adquirido o domínio de si mesmo que os maus desistam de obsediá-lo. Então, é uma constante, é uma evolução constante. É ir fazendo o exercício, até que esse exercício se torne um automatismo. Eu estou assim, opa, eu preciso avançar. Eu não sou dessa forma. Eu trabalho em mim. E vou trabalhando em mim de uma certa forma, vou me entendendo, vou trilhando o meu caminho, que daqui a pouco estão todos longe, porque eu aprendi como que eu lido com determinadas energias, né? Como que eu lido aí com o que está sendo negativo, né? E eles desistem de nos obsediar, porque já não encontram mais em nós aquilo que eles vieram buscar. 123. Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Como ousais pedir a Deus conta dos seus atos? Pensais poder penetrar os seus desígnios? Entretanto, podeis dizer: a sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha que concede a cada um, porque assim cada um tem o mérito de suas obras. Né? Então, Deus não permite que ninguém vá para o caminho do mal. Deus nos deu a liberdade, nos deu o livre-arbítrio de escolher qual caminho seguir. Né? Então, nós somos responsáveis pelos nossos atos. 124. Havendo espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto, haverá gradações sem dúvida entre esses dois extremos? Sim, por certo, e constituem a grande maioria, né? Então, tem espíritos que está caminhando e seguindo no mal há muito tempo, está ali quase que absoluto naquela condição? Tem, da mesma forma do outro, né? E tem aqueles intermediários. Pergunta 125. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades serão mais longas para eles. Então, olha lá. Todos nós vamos chegar, né? Olha aqui a resposta, né? Todos nós vamos chegar ao grau de superioridade que nós queremos. Hoje eu estou num grau diferente, daqui a pouco eu adquiro um outro menor. Mas olha o que ele está falando, né? Que na questão de ser um espírito que está no caminho do mal, a eternidade para ele é mais longa. Ou seja, né? Aquele sofrimento, porque um espírito mal, uma pessoa que age ali nos caminhos da maldade, ele sofre muito. Quando desencarnado, esse sofrimento continua. Só que esse sofrimento para eles são como se fossem perpétuos.
Demora muito mais esse estado de sofrimento passar, né? Mas o fato é, todos nós vamos chegar. Tudo é questão de tempo. Uns vão chegar antes, outros vão chegar depois, outros vão estagnar, outros vão sofrer mais porque estão fazendo mais uso da ignorância, né? Outros vão usar do discernimento para poder avançar, para poder seguir um caminho melhor, para sofrer menos naqueles caminhos, mas todos nós vamos chegar. Pergunta 126. Os espíritos que chegam ao supremo grau, depois de passarem pelo mal, têm menos méritos que os outros aos olhos de Deus? Deus contempla os extraviados com o mesmo olhar e os ama a todos do mesmo modo. Eles são chamados maus porque sucumbiram antes, não eram mais que simples espíritos. Não antes. Ele está perguntando aqui o seguinte, né? Aqueles que passaram pelo caminho mau, quando eles chegam aonde precisam chegar, que é lá na classe dos espíritos puros, eles têm menos mérito? E aí a gente lembra de quê? A gente lembra dos trabalhadores de última hora, né? Lá do Evangelho, quando Jesus chama para a vinha. E aqueles que trabalharam o dia todo, aqueles que chegaram para trabalhar ao meio-dia, ou aqueles que chegaram para trabalhar já com o dia terminando, recebem a mesma quantia, né? Por quê? Porque Jesus não faz distinção entre os seus filhos. Ainda que seja na última hora, Jesus está aguardando por todos nós, né? Por isso vem a resposta: Deus contempla os extraviados com o mesmo olhar e os ama a todos do mesmo modo, né? Então eles foram maus por um período maior de tempo, sucumbiram, erraram mais em um determinado período, mas eram quando ainda estavam ali simples, né? Eram espíritos simples que não tinham o discernimento que precisava ter. Sofreram mais? Com certeza, né? Por quê? Porque adquiriram também muitas dívidas e precisou sanar todas para chegar lá na frente. Mas chegaram? Chegaram. Ainda por caminhos que não é aquele que Jesus e Deus quer nos dar. Porque Jesus e Deus quer que a gente evolua pelos caminhos do amor, né? Mas muitas das vezes somos nós que escolhemos o caminho da dor. Mas, quando nós chegarmos lá, não tem um com mais mérito ou menos mérito. Todos são filhos de Deus, todos cresceram, todos então evoluíram. Pergunta 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Então, intelectualmente falando, todo mundo está no mesmo patamar? São criados iguais, mas não sabendo de onde vêm. É necessário que o livre-arbítrio se desenvolva. Progridem mais ou menos rapidamente, tanto em inteligência como em moralidade. Então, ou seja, nós somos criados todos iguais. As oportunidades são dadas a todos nós. Ainda que hoje, na condição que cada um possa estar, uns podem falar: nossa, mas a minha condição não é igual a de fulano. Mas isso tudo é por quê? Porque nós não vivemos uma vida só. Nós não estamos aqui, essa não é a nossa primeira encarnação. Então, nós estamos vivendo consequências de atos lá atrás. Quem sabe lá atrás nós não fomos um homem mau, né? E hoje estamos aqui, homens de bem, passando por determinados aprendizados para o nosso crescimento. E quem sabe hoje eu estou numa condição melhor e eu venho a me sucumbir, e amanhã que eu digo, quando reencarnarmos novamente, sou eu que vou estar passando na pele aquela condição que o outro está passando ali, né? De menos condições, tanto materiais, mas para o nosso avanço moral, né? Então, nós precisamos entender que hoje eu estou numa posição, amanhã eu posso estar na posição do outro. Então, por isso que nós não devemos julgar, nós precisamos nos entender, crescermos moralmente como indivíduos, como pessoa, procurar sempre usar da melhor maneira o livre-arbítrio, ainda assim, nós fazendo a reflexão de qual caminho eu devo entrar, nós ainda vamos errar, porque nós ainda temos imperfeições, né?
Nós ainda carregamos conosco alguma ignorância, mas nós precisamos desenvolvê-lo, nós precisamos crescer, né? Tanto em inteligência como em moralidade. Mas criados, todos nós fomos criados iguais. As oportunidades são as mesmas. Nós é que não sabemos aproveitá-las e muitas das vezes estamos colhendo frutos daquilo que a gente plantou lá atrás, né? Que nós possamos ter discernimento, um pouco mais de discernimento, cada dia um pouco mais, nós possamos avançar, nós possamos evoluir, que nós possamos fazer o bom uso do nosso livre-arbítrio, né? E que nós possamos, sobretudo, saber aonde nós queremos chegar. Se todos nós queremos chegar junto de Jesus, nós precisamos olhar para a conduta que Jesus teve sobre a terra e tentar trilhar esse caminho. É fácil? Não é fácil. Nós estamos perto? Não, estamos muito longe, muito longe. Mas o que importa é que a gente caminhe, evolua e desenvolva, porque se não for assim, não tem como chegar até lá. Ainda que a passos curtos, reencarnando, desencarnando tantas vezes quanto for necessário, desenvolvendo aqui e desenvolvendo no mundo espiritual. Mas é somente assim que nós vamos chegar. Que Deus abençoe cada um de vocês. Alguma dúvida, gente?